Olá, crianças! Vocês estão preparados para mais uma EBD online? Antes da gente começar a nossa história, vamos falar com Deus? Olhos fechados. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe a nossa aula e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Jó. Quem já ouviu falar sobre Jó? Então, hoje nós vamos começar a falar da vida dele. Muitas coisas aconteceram na vida de Jó e é uma história muito legal pra gente aprender. Então, a gente vai aprender aos pouquinhos, um pouquinho cada domingo, tá bom? Então, hoje, antes de eu começar a falar da história de Jó, nós vamos aprender o novo versículo. O versículo que nós vamos aprender hoje está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. E ele fala bem assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vamos repetir? Eu falo e vocês repetem, tá bom? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. E vocês vão entender por que Jó falou isso lá no final das nossas lições, tá bom? Então vamos começar. Jó era um homem que ele tinha muitos filhos. E Jó, ele era muito rico. A Bíblia fala no capítulo 1 do livro de Jó que ele tinha muitos animais. E os filhos dele, que também já eram mais velhos, eles também eram bem de vida. Eles sempre davam banquetes na casa deles. E aí eles faziam assim: um dia ia todo mundo na casa do irmão mais velho. Aí no outro ia todo mundo na casa do outro irmão. E todos eles davam banquetes e todos os irmãos participavam de todos os banquetes. Quando eles terminavam um dia na casa de todos os irmãos, Jó chamava os filhos dele para irem lá na casa dele. E aí ele oferecia um sacrifício a Deus para que Deus perdoasse o pecado dele, da esposa dele e de todos os seus filhos. Olha que bacana, crianças. Jó tinha todo o dinheiro que ele precisava, mais além do que ele precisava. Os filhos dele também viviam muito bem, mas mesmo assim, eles não se esqueciam de Deus. Jó sabia que não adiantava nada ele ter vários animais na casa dele e os filhos terem muito bem de vida se eles não estivessem bem com Deus, se o relacionamento deles com o Senhor não fosse bom. Então, toda vez ele chamava os filhos dele para eles poderem dar sacrifício a Deus, porque naquela época Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então eles precisavam sacrificar um animal puro para poder ter o perdão do Senhor. E aí, vendo aquilo, que Jó ele tinha muita fé em Deus, o diabo foi e chamou Deus para conversar. E ele falou assim: tá vendo esse seu servo Jó? Ele é fiel a você só porque ele tem todas essas coisas boas. E aí Deus falou assim: nunca no mundo vai ter alguém tão fiel a mim igual Jó. E aí o diabo continuou falando com Deus: não, se você deixar, eu vou tirar todas as coisas de Jó. E aí você vai ver se ele realmente te serve, se ele realmente é fiel a você. E aí Deus falou assim: então tá bom, então eu vou deixar você fazer esse teste. Tudo que ele tem, você pode tocar, mas você não pode tocar na vida de Jó. Você não pode tirar a vida dele. E aí a gente vê o poder de Deus nessa história. O nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão forte, que nada nem ninguém pode mexer na nossa vida, mexer nas nossas coisas, se ele não permitir. Ninguém nem nada pode tirar a nossa saúde. Tudo que acontece no mundo inteiro, com todas as pessoas do mundo, acontece pela permissão do nosso Deus. Vocês veem que o diabo ele queria testar mesmo a fé de Jó. Deus, ele confiava em Jó. Ele sabia, porque Deus ele conhece os nossos corações. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E aí, por isso, ele permitiu. Ele falou: não, tá bom, você pode tirar os bens dele, mas você não pode encostar na vida dele.
Nem o diabo, crianças, é mais poderoso do que o nosso Deus. Até ele, para fazer qualquer coisa, precisa da permissão do nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus a quem nós servimos. E esse é o Deus que cuida de vocês, da família de vocês e que cuida de mim também. Que cuida dos nossos pais, dos nossos amigos. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar assustados com as coisas. Porque o Deus que manda no mundo inteiro, em todas as coisas e pessoas, Ele está cuidando de nós. A Bíblia fala que Ele nos ama e que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for permissão do Senhor. Não é bom saber disso, crianças? Saber que um Deus poderoso desse se importa com a gente e cuida de nós? Então vamos agradecer a Deus? Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Obrigada por esta história e porque podemos saber que o Senhor é poderoso, que nada nem ninguém pode te vencer. Obrigada, Senhor, porque mesmo sendo poderoso do jeito que o Senhor é, o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos, porque sabemos que nós não merecemos o teu amor, mas mesmo assim o Senhor tem nos amado e cuidado de nós. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Então, crianças, na próxima semana a gente vai continuar falando da vida de Jó. O que será que aconteceu? Será o que tiraram da vida de Jó? Será que ele continuou fiel a Deus? Ou será que ele ficou chateado porque ele tinha perdido as coisas e ficou bravo com o Senhor? O que será que aconteceu? Esperem até semana que vem que a gente vai aprender, tá bom? Vamos repetir o nosso versículo antes da gente terminar? Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, crianças, até semana que vem. Um beijo!